Pessoal, tudo bem? Vamos continuar, agora vamos mudar um pouco o assunto. É um assunto um pouco diferente, tá? Nós vamos mencionar para vocês terem uma ideia. Alteração do contrato de trabalho, tá? Isso aí está no artigo 468 e parágrafos da CLT. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que é importante, quais são os requisitos? Primeiro, para você alterar o contrato de trabalho, precisa de duas coisas. Primeiro, o consentimento do empregado. Então, a primeira coisa, eu quero fazer uma alteração e tal, tudo bem, consentimento. Segundo, esse consentimento ou essa alteração não pode prejudicar o empregado. Qualquer um dos casos que altere ou que prejudique o empregado, ela é nula. Essa alteração do contrato de trabalho é nula, tá? Então, isso você tem que ter em mente, tá? Isso é muito importante, tá? Agora, existe uma outra teoria também que se fala muito, que é o chamado jus variandi. O que é o jus variandi? O nome latim desse jus variandi, o que seria? É o poder que o empregador tem de organizar a empresa e de fazer as alterações necessárias. Existem dois tipos de jus variandi. O jus variandi ordinário, que é aquelas alterações no contrato do empregado que, na verdade, não prejudicam em nada a sua prestação de serviço. Vamos dar um exemplo clássico. Ele entra às 8, sai meio-dia, volta às 2, volta às 2 e sai às 6. Tá. Agora, ele vai entrar às 7, meio-dia, às 2 às 5. Não altera em nada. Simplesmente, como ele entrou mais cedo, ele sai mais cedo. A empresa alterou isso de uma certa forma e não tem problema algum. E o jus variandi também pode ser extraordinário, aí sim altera o contrato de trabalho. Mas pode alterar de forma, muitas coisas, pode alterar a função, é nulo, pode alterar o horário, que trabalha à noite, ganha o adicional, ele passa para a turma da manhã. É possível isso? Se o contrato dele fala que ele pode trabalhar em turnos diversos, em turnos mistos. Ele pode ser alterado o turno da noite e ficar só no turno da manhã. Se ele foi contratado só à noite, não. Mas se ele foi contratado para trabalhar em turnos durante o dia e à noite, por exemplo, 5 dias de dia, 5 dias à noite, aí ele pode muito bem, o empregador falou, olha, a empresa não tem mais interesse agora que você mantém, porque reduziu o quadro, vamos supor, você vai ficar de manhã, porque você é o mais antigo, você fica durante o dia. E ele não pode exigir receber o adicional, porque, lógico, o adicional noturno ele cessa quando ele começa a trabalhar de dia, ele não tem mais direito ao adicional, tá? Então, isso é patente, tá? Outra coisa que é importante a gente mencionar, existem casos e casos. O empregado, dependendo do grau que for, ele pode ajuizar perante a Justiça do Trabalho uma ação e dizer, olha, eu acho que essa alteração é nula, e o juízo vai deliberar e vai dar uma sentença determinando, olha, é nulo ou não, tá? A maioria dos casos são, assim, poucas alterações que tem, porque essas que, como a própria lei já é específica, e são um dos requisitos, além do mútuo consentimento, porque mesmo que ele tenha mútuo consentimento, além do mútuo consentimento, não prejudique, se for uma cláusula nula, não é nem reconhecível. A Justiça do Trabalho não reconhece a cláusula e invalida ela, isso o juiz invalida de plano, tá? Porque realmente não tem como, tá? Vamos falar de um outro tipo agora que eu acho interessante, o adicional de transferência. Mas o que é o adicional de transferência? O adicional de transferência ocorre quando o empregado trabalha num lugar e tem que ser realocado para outro, mas vamos com calma. A definição de residência ou de domicílio para a Justiça do Trabalho é onde ele desenvolve a prestação de serviço. Existem várias definições no Código Civil, no artigo 70. Já na CLT não, é apenas onde ele desenvolve. Então, a empresa, ele vai lá todo dia, desenvolve a profissão dele lá, desenvolve a tarefa dele lá nessa empresa, então presume que a residência dele é perto ou não, mas é naquela cidade. Tá? Ele mora em Curitiba, em São Paulo, no Rio, é naquela cidade. Tudo bem. Então, isso também é um caso que a empresa não pode exigir que ele seja transferido, a não ser nos casos, nas exceções previstas em lei. Mas a mero prazer dela chegar e falar, não, eu quero que você seja transferido, não pode. Isso é muito importante ter em mente, porque assim, pessoal de banco, principalmente eu na minha época, eu me recordo, o pessoal do Banco do Brasil transferia muito para pegar cargo. Mas como nesse caso, o empregado
tem interesse ou é aberto um concurso, ele não recebe o adicional de transferência. Por que ele não recebe? Porque ele tem interesse. Ele recebe uma ajuda de custo para a mudança, mas não a transferência, tá? Mas vamos ver quais são os casos que é permitido a transferência. Primeiro caso é no caso de cargo de confiança. O cargo de confiança é o exemplo que eu até acabei de citar, o gerente do banco, é um cargo de confiança. É gerente, por exemplo, sei lá, gerente grau 1, ele vai passar para gerente regional, ou sei lá, gerente administrativo, eu não sei qual é a nomenclatura dentro do banco, mas só para a gente entender. Ele abriu uma vaga de gerente X em outra agência, em outro local. Aí ele não tem direito a receber o adicional de transferência, porque ele é mandado, porque o cargo de comissão dele implica que ele tem que ser por uma outra agência. Por exemplo, eu tenho uma agência perto da minha cidade, sei lá, Campinas e Limeira. O cara trabalha na agência de Limeira, o gerente da agência de Campinas morreu, tem que deslocar uma pessoa para lá. Ele vai receber o adicional? Não, porque o cargo de comissão dele não permite que ele receba. A ajuda de custo, sim, porque se ele realmente mudar para o local para poder executar a sua função, ele recebe um valor indenizatório para fazer a mudança dele. Tá? Esse é o primeiro caso. Segundo caso, no caso do contrato, quando ele implicitamente ou explicitamente ele reza no contrato, quando é feito, ele pode ser alterado em qualquer momento. Então isso é também muito importante, porque é um caso em que, se o contrato determina que ele pode ser alterado, ele pode sofrer a transferência, ele não pode cobrar nada. Porque na verdade o contrato já tem isso implícito. Tá? Um outro caso importante é quando, por exemplo, um estabelecimento que encerra as atividades e tem uma outro estabelecimento. Por exemplo típico, loja. Uma loja de magazine grande que tem uma loja aqui, uma outra em outro lugar, eles querem transferir o gerente daqui, que para ele não perder o emprego, ele vai para outra loja. Se ele tiver que mudar, ele tem direito ao adicional, tá? Aí ele tem. Como no caso do contrato implícito, como eu estou dizendo, ele não tem, tá? Que é o cargo de confiança, ele não teria, tá? E o terceiro caso, quem recebe o adicional de transferência? Todo empregado tem direito ao adicional, sim, não inferior a 25% que ele ganha, tá? Mas por exemplo, ele trabalha em Santo André e mora em São Paulo. Se ele não mudar de domicílio, ele não tem direito. Ele tem direito quando ele muda de uma cidade para outra. Mas é 25%, ele ganha 10 mil, então ele vai receber 2.500 a mais, que é 25% que acresce. Mas quanto tempo? Enquanto persistir essa transferência, que pode ser provisória. Eles podem pagar essa transferência por um período provisório. Você vai ficar 6 meses, 1 ano na agência X. Eu falo banco, que é o que eu mais me recordo. A agência X vai ficar trabalhando 1 ano lá para dar suporte até aí um outro gerente. Então você recebe os 25%, que é o que acresce seu salário. Mas eu vou, mesmo que você não mude, que você vá desempenhar a função e more num hotel, você recebe os 25% para isso, tá? Então, pessoal, eu espero ter elucidado para você essa história de transferência, e eu vou querer falar no próximo episódio, eu vou falar sobre a transferência do empregado quando ele vai para fora do Brasil, como que funciona a lei e as leis que regem isso, tá bom? E outros assuntos que se tornem interessantes para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e não esqueçam, vivam a vida, que a vida é maravilhosa. Um grande abraço.